Boa noite. É uma alegria, uma honra ao mesmo tempo voltar aqui a Maringá, onde eu tenho tantos amigos, mas principalmente porque hoje é uma noite muito especial. É uma noite em que a gente sonhou muito com esse momento, o momento em que a gente pudesse juntar forças. E é interessante que nós temos que cuidar para não sermos vítimas do nosso sucesso, né? Nós estamos vivendo um paradoxo e eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Antes, para os que não me conhecem, eu sou filho de pequenos agricultores e engenheiro agrícola, e depois de 42 anos passando inicialmente pela pesquisa e depois pelas empresas privadas, eu achei que era hora de parar, né? Então, em janeiro do ano passado, eu me aposentei, depois de 10 anos à frente da John Deere, e para tristeza ou alegria da minha mulher, também já não sei, né? Eu estou aqui rodando o Brasil mais do que nunca, né? Porque eu acho que, no fundo, a gente tem, e o Luiz já falou isso, e o Ágid falou, nós temos um legado, né, que nós precisamos preservar e tentar contagiar os jovens a respeito disso, né? Eu poderia ter ficado à frente da minha função na John Deere, representando uma empresa quase bicentenária, né, confortavelmente, buscando atingir meus objetivos de performance, lutando pelo meu bônus, e quando terminasse tudo isso, simplesmente virar as costas e ir embora. Teria sido mais um presidente que veio, que passou, né, fez o que fez, mas para a história isso não conta nada. Isso seria apenas uma função passageira. 6 meses depois que você se aposenta, ninguém se lembra mais de você. Entendeu? Então, eu achei que a gente precisava fazer mais, né? Principalmente porque os jovens se espelham muito na gente, né? E que espelho eu gostaria de ser para os jovens? E aí nós temos, né, o Freitas e a Karine estão aqui hoje, na Embrapa, que é a nossa melhor instituição, é uma coisa maravilhosa, a menina dos olhos do agro brasileiro, né? A Embrapa é muito boa em ciência, em pesquisa, em desenvolvimento, mas não tem como função a difusão. A difusão se perdeu. Esse elo da Embrater, que foi extinta, né, nós temos ainda sobrevivendo em alguns estados, né, heroicamente as Emateres, né? Agora você recriou uma instituição, como é que chama ainda? IDR, não, mas a nível nacional criaram uma empresa novamente de extensão. Anater, né? Mas que ainda não saiu do papel, está aí. Então, o que nós fizemos, né? Nós juntamos algumas empresas, vamos ajudar a Embrapa. Esse pacote do ILPF, essa sopa de letrinhas, não é coisa nova, isso estava lá. Desde 1908, do início da década de 90, esse projeto já estava lá, né? O Sérgio trabalhando aqui há décadas nesse assunto, né? O pessoal do IAPAR, né, natalino, isso não é novidade para ninguém, né? Mas, e o João K., que é também paranaense, foi um dos precursores dentro da Embrapa, mas estava engavetado na Embrapa Arroz e Feijão. Então, o que nós fizemos? Criamos um grupo de empresas, né, para, no entorno da Embrapa, buscar difundir, por meio de dias de campo, por meio de eventos, aí fizemos o Congresso Internacional do ILPF, e etc. e tal, e por causa disso ou não, mas a verdade é que o programa é muito bom, nós hoje temos, como a Isabel falou, quase 18 milhões de hectares, de uma ou de outra maneira integrados. Isso prova de que o programa é bom. Eu não vou dar aula aqui sobre esse assunto, porque os professores vão fazer isso de maneira muito mais eficiente. Eu quero apenas conversar um pouco sobre esses paradigmas, esses momentos e a importância. A outra coisa que a gente fez na rede, por isso que a rede hoje tem 7 empresas caminhando para 9 empresas poderosas, por exemplo, faltava o F, né, a floresta, então agora nós temos a Suzano, que se incorporou recentemente, uma empresa para trazer esse expertise do F. Faltava o P, também a parte da pecuária, então agora o Grupo Minerva, por meio da MyCarbon, que é uma empresa que eles criaram para cuidar do carbono, se incorpora também.
E ali, além disso, tem as outras empresas mais tradicionais, Syngenta, John Deere, Cocamar, né, Bradesco, Soesp, que é uma empresa de produção de forrageiras, né, de gramíneas, enfim. E tem mais a Timac, que está chegando também. Então, é um grupo de empresas que não tem nenhum objetivo específico. Qual é o objetivo da John Deere estar lá dentro? Um dia me perguntaram, Paulo, estou desconfiado contigo, qual é o objetivo de vocês aqui? O objetivo é o seguinte, se nós não nos abraçarmos, se nós não nos ajudarmos, nós vamos sucumbir todos. Essa que é a realidade. Não existe aquele buraco que está na tua ponta ali da canoa, eu estou aqui atrás, eu estou salvo. Todos nós precisamos nos engajar nesse processo, ajudar a difundir, ajudar que as pesquisas não parem e, principalmente, construir narrativas. Por exemplo, no terceiro dia de campo da semana passada, nós fizemos um dia só para as crianças. Crianças entre 9 e 11 anos de idade, ensino fundamental. Antes que elas sejam contaminadas ideologicamente por um ou outro professor, nós mostramos que o agro é responsável, que ele tem preocupação ambiental. Elas plantaram uma árvore, tiveram uma palestra lúdica sobre o cuidado com a água, o cuidado com as plantas. Nós temos que fazer isso. Todo mundo tem que fazer. Um evento que não custou nada, foi um bonezinho e um lanche. Porque é ali que a gente vai construir a futura geração de brasileiros, né, conectados, né, engajados com o agro, e não críticos, como a gente está vendo. Hoje nós estamos vendo gente metendo o pau no agro, porque nós, a minha geração, não fez antes esse trabalho de construção de narrativas. E quando você não constrói narrativa, alguém a faz por você. Então, agora nós estamos vendo o pessoal de olho do material escolar, corrigindo as barbaridades que foram escritas lá dentro. Mas agora, isso é fruto da nossa omissão, nós temos que ser bem honestos com relação a isso aí. Nós nos omitimos, alguém escreveu por nós. Vamos cuidar das crianças, vamos cuidar dos jovens. E esse treinamento, esse programa que está começando, ele vem preencher um grande gap. O sistema é complexo. Esse LPF não é moleza, porque ele conjuga um monte de coisas, aí você planta uma coisa e depois colhe, depois bota outra coisa e colhe, depois bota um boi, depois tira o boi, depois... Gente, isso aí tem um fluxo de caixa complicado. Um produto tem um determinado lead time, outro tem outro lead time, então, toda essa gestão financeira é complicada. Aí nós vamos falar sobre os profissionais, não é mais um profissional de fertilidade solo, ou de fitossanidade, ou disso ou daquilo, agora eu preciso de um programa, um profissional de sistema. Qual é a universidade que ensina sistemas de produção? Então nós precisamos rever os conteúdos, os currículos que não estão sendo atualizados, principalmente nas universidades federais, nas públicas. Estão parados na década de 90 com currículos que não mais atendem à realidade desse momento que nós estamos vivendo. A globalização, com seus males e seus benefícios, ela nos deu acesso a tecnologias do primeiro mundo. O iPhone que a gente usa, os carros que a gente está usando, tudo isso nós já temos, não tem mais defasagem entre aquilo que é lançado no hemisfério norte daquilo que nós recebemos aqui. Quando eu me formei, na década de 80, 79, 80, se dizia de que as máquinas agrícolas no Brasil têm 30 anos de defasagem em relação ao primeiro mundo. Eu sempre brinco, né, que tratorista de trator CBT, se a gente for no cemitério e exumar, né, quer dizer, onde é que tem um tratorista enterrado ali? Exuma o cara, vamos fazer uma exumação dele. Certamente a coluna dele vai estar num S. Porque eu não sei por que cargas d'água agem. A gente entrava por um lado no CBT e o volante estava do outro. Né? Todo mundo passou por isso. Graças a Deus, né? Os jovenzinhos nem sabem o que é CBT. CBT foi um avanço do cavalo. É um passo acima do cavalo, do jumento é o CBT.
Ali que nós aprendemos que tem que botar água, que tem que regular o óleo, que tem pressão no pneu, que até então não existia. O grande aula de treinamento no Brasil para mecanização foi CBT. Né? Então, hoje, depois, não por causa da minha passagem nessa empresa verde e amarela, hoje eu posso dizer para vocês, nós lançamos produtos antes no Brasil do que nos Estados Unidos. E quem vai para as feiras lá fora pode ver, não tem nada melhor do que aqui. Então, em todos os campos, no campo da biotecnologia, no campo das moléculas, no campo das máquinas agrícolas, no campo das startups, tudo nós avançamos. Tudo nós estamos no estado da arte. Aí, quando a gente olha que tipo de profissional sai das nossas universidades, dá vontade de chorar. Está amparado num currículo superado, antigo, cheio de intrigas, principalmente as públicas, cheio de intrigas interdepartamentais, sem mirar esse pacote, esse acervo tecnológico, e toda vez que alguém tem que encontrar um jovem, precisa gastar 2 anos até que ele fique preparado para poder manejar a tecnologia que está disponível. Por isso que hoje de noite é tão importante. O que esses 35 jovens estão fazendo, e vocês estiveram semana passada lá em Pameri vendo o negócio, é tão importante. Nós estamos fabricando gente, nós precisamos de gente para tocar esse Brasil. Não é meia boca, como já foi dito hoje. Acho que foi o Natalino que falou. Não é meia boca que nós precisamos de gente com capacidade para manejar essa tecnologia de maneira eficiente. Eu sou capaz de dizer que 50% do conteúdo tecnológico que a gente joga dentro da propriedade não é usado na sua plenitude. Se não é usado, é caro. Se eu pego um trator e eu uso 50% do potencial dele, ele é caro. Então, eu vou pegar um CBT. Parece que não. Mas, de saudosa memória, trabalhei na CBT. Né? Parte dos problemas também tem a origem aqui. Até hoje. Minha coluna não, mas o negócio é o seguinte, agora eu vou contar uma brincadeira para vocês, verdade. O CBT é um projeto americano chamado Oliver. E os Estados Unidos é terra plana, que nem essa sala aqui, então não precisava ter freio. E como os americanos não usam levante hidráulico, usam basicamente barra de tração, penduravam uma coisa lá atrás e seguravam. Aí vem para o Brasil, nas pirambeiras nossas, altas e baixas, pô, dá um desastre. Então, a minha primeira missão foi fazer um freio para o CBT Freitas. E nós fizemos um freio a banho de óleo, tal, bonitinho e tal. Agora precisava mostrar para o mercado. Cadê o Carlos? Cadê o Carlos, da comunicação? Tem que mostrar, né? Então, como é que vamos mostrar? Aí me ocorreu uma ideia, vamos fazer o seguinte, como eu era moleque de fazenda, de propriedade, a gente gosta de brincar com pinto, com leitão, com essas coisas. Então vamos fazer o seguinte, o guri está brincando com os leitõezinhos, o pai chega com o trator. Nisso, um leitão escapa, e o pai tem que frear. Então a câmera estava posicionada no pé do pedal, e tinha que filmar o leitão escapando e o freio, aí o trator dá aquela parada e aí de novo no pai ele dá aquela piscada de olho. Agora conta as más línguas que nós matamos 4 leitões nessa história. Eu fiquei conhecido como The Leitão Killer, né? Mas, enfim, essa é a história da CBT. Nós não podemos voltar para esses tempos de saudosa memória. Temos que andar para frente. E as empresas, como a Cocamar, precisam se engajar nesse processo de construção de pessoas. E nós precisamos ajudar a Embrapa, o IDR, que são instituições sérias, para que eles possam sobrepor a esses contingencionamentos de orçamento que, volta e meia, atrapalham o trabalho, segura a pesquisa. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer hoje à noite, né? E é um desafio e um convite que eu faço. Vamos sair da nossa casinha, nosso conforto, e vamos fazer um pouco mais. Primeira coisa. Segunda coisa, essa questão do conforto. Nós vamos ter que produzir mais. Não porque a gente quer, não porque nós gostamos de produzir, mas nós vamos ser forçados a produzir. O mundo vai cobrar de nós. Se nós não fizermos, vai vir gente aqui fazer por nós.
E esse é o primeiro ponto, né? É aquela história dos 8 bilhões, que vai para 10 bilhões de pessoas, falta comida, pode ter 1 bilhão de veganos. Quando me perguntam, Paulo, tu está preocupado com os veganos? Eu digo, não, graças a Deus, porque senão eu tenho que alimentar esse povo. Deixa ele comer pasto. 1 bilhão de veganos, 1 bilhão de vegetarianos, isso é ótimo, que ainda vamos ter 8 bilhões para alimentar. Então, sem preocupação, tem carne artificial, que bom que compram, que comem antibióticos. O povo não sabe de onde vêm aquelas células. É feto de animal que gera todo esse processo. A hora que souber, vão vomitar em cima, sem falar energia. Mas deixa essa turma. Nós vamos ser forçados a produzir. E aí vem o grande desafio. Em que condições essa produção vai acontecer? Vai acontecer terra arrasada, que nós somos bons para derrubar também. Nós abrimos o Centro-Oeste na marra. Nós somos bons nesse negócio. Vamos fazer isso aí, vamos fazer de uma maneira em que a gente pode conciliar os dois mundos, a preservação ambiental e a questão da produção alimentar. Então, é um pouco sobre isso que eu quero falar, muita coisa já foi dita. Ágide, você está fazendo a coisa certa, parabéns. Você tem uma grande instituição na mão, era tudo o que eu sonhava ter o Senar do nosso lado. E ir a Israel é outra acertada que você está dando. Faz 1 mês que eu estive lá, e aí quando a gente fala em seca no Brasil, e a gente chega lá, a gente até fica envergonhado em falar em seca. Né? Quando a gente fala que o arenito Kaiowá é ruim, e a gente vai para lá, a gente fica aqui, não posso falar mais nesse assunto. Porque aquilo que é coisa ruim, aquilo é coisa que não presta para nada. Não obstante, eles exportam frutas, eles exportam verduras, eles fazem o povo deles se alimentar bem. E aí, visitando o Centro de Inovação Shimon Peres foi talvez o israelense mais importante nessas últimas décadas, né? E depois que ele foi presidente de Israel, 3 vezes primeiro-ministro, prêmio Nobel da Paz, 90 e poucos anos perguntaram para ele, do que você se arrepende? E a resposta foi o seguinte, eu me arrependo de não ter sonhado maior. Então eu começo a minha fala dizendo o seguinte, não se arrependam de sonhar grande, o custo é o mesmo, Borg. O trabalho é o mesmo. Vamos sonhar grande, principalmente esse país maravilhoso que nós temos. Não tem país no mundo com aptidão agrícola melhor que o nosso. Agora, nós tivemos que nos reinventar, porque aquilo que a gente aprendeu dos nossos antepassados serve para o hemisfério norte. Nós rebentamos as terras no Paraná. Nós erodimos tudo. Aí veio o tal do Murundum, olha só que absurdo nós já chegamos a fazer. Até nós chegarmos no plantio direto, nós tivemos que criar a Embrapa para que ela pesquisasse a agricultura nos trópicos, que é diferente da agricultura da Alemanha. Nós precisamos nos juntar para que a gente possa ter mais força, porque o nosso futuro é maravilhoso. Lamento não ter 30 anos de idade. Eu gostaria de ter, nesse momento, 30 anos de idade, né, para poder participar. Eu sempre falo de que, em que pese tudo que a gente fez até hoje, e não foi pouca coisa, em linguagem de Fórmula 1 natalino, isso representa tão somente a volta de aquecimento dos pneus. E você é um homem que tem uma história dentro do IAPAR, do IDR, você sabe muito bem o que estou falando. Nós recém estamos na volta de aquecimento dos pneus. E os jovenzinhos que estão me ouvindo hoje, tenho absoluta certeza disso. Nós não temos nada pronto ainda, nós estamos no meio do caminho. Então, vamos lá. A primeira coisa, eu quero mostrar visivelmente essa população mundial, onde é que ela vai estar. E aí eu encontrei esse material aí. É um gráfico mundial. Cada ponto ali é 1 milhão de habitantes. E esse é o ano de 1800. Eu vou dar um clique e os pontos vão aparecendo. Você já vê que aqui a China já estava no ano de 1800,
já estava conturbado. Aqui é a Índia, também não estava moleza, 1800, ok? Agora vamos dar um clique e vai até 2050 para ver essa realidade. A gente fala, vai de 8 para 10, vai de 8 para 10, mas a gente tem que ver aonde vai estar esse povo, em que circunstâncias eles vão estar vivendo, e o que eles querem de nós. Então, veja só, essa é a realidade a partir daí. Então, o Brasil só tinha 2 pontos amarelos. E aí começa, olha lá aqueles 2 lá em cima. China, Índia, para onde vai? Japão, tem uma tripa lá embaixo, chamado Indonésia. Olha só, 6 bilhões, 2010, 7 bilhões, 8 bilhões, onde nós estamos agora, 9 e 10. Pronto. Esse é o mundo. Às vezes eu faço a pergunta, o pessoal que já acompanha minhas conversas já sabe sempre, quem vai estar vivo comigo em 2050, levanta a mão. Você não tem plano para 2050? Não, porque eu às vezes faço a pergunta e o cara começa assim, ó. Não vai chegar. Porque tem que confiar na medicina, tem que querer, né? 2050. O que eu quero dizer com isso? 2050 não é problema dos nossos filhos. 2050 é nosso problema. Nós vamos estar vivos. Alguma coisa pode acontecer. Nós vamos estar vivos. Então, nesse ano de 2050, nós vamos ter que alimentar esse povo. Aonde vão estar esses caras? Né? Cria o primeiro problema, segurança alimentar derruba o governo. Quando falta comida, principalmente em gente que tem dinheiro, derruba o governo, Borg. Né? Então, onde vai estar esse povo? Né? Hoje esse povo está aqui. 60% está na Ásia, né? esse lado aqui é a Ásia, aqui é a África e a Europa, né? Aqui tem 1,3 bi aqui, tem 750 lá e tem 1 bi aqui no nosso lado. Essa é a distribuição do momento. Né? Agora vamos para 2050, para ver onde é que está esse povo. Aqui, ó. Continua metade do mundo aqui na Ásia. Aqui, se vocês lembrarem, quantos tinha aqui? 1,3 bi. Eu vou voltar um pouquinho, vamos lá. Olha esse número aqui. Esse aqui, para mim, vai ser um grande problema mundial. Aqui tem hoje 1,3 bilhão de pessoas. E em 30 anos, isso vai para 2,5 bilhões de pessoas. Vai botar 1 bilhão em cima da África. E a Europa, que tinha 750, ela está com taxa de crescimento negativo. Então, para onde vai esse povo aqui? Já dá para dizer para onde vai. Aqui tem um tema para nós. Nós vamos ter que nos engajar num determinado momento para fazer a produção acontecer na África. Porque povo, ninguém sai de onde mora se tiver emprego e se tiver renda. Não se vai para a Europa porque gosta de Paris. Vai porque não tem nada, condições de sobreviver onde está. E nós continuamos nessa realidade. Então, aonde está o dinheiro? Né? Aqui eu acho que eu pulei um. Esse é o primeiro ponto. Eu peguei o PIB do ano passado, e esse é o dinheiro, porque aí eu mostrei as bocas, né? Aonde estarão as bocas? Aonde está o dinheiro? Aqui está o dinheiro. Estados Unidos, China, 23 tri, 18, 5, porque aqui depois cai, né? 5, e nós estamos aqui embaixo, 1,6 trilhões de dólares. Isso é o PIB, a riqueza dos países. Isso é hoje. Hoje. Vamos olhar esse troço para frente, 2050. Opa, deixa eu voltar aqui, porque tem gente que deu uma de dente cariado, caiu da boca. Quem caiu aí? Olha essa turminha aqui, ó. França, Itália, Canadá, Coreia. Vamos lá. A Europa está iniciando um grande processo de declínio em todos os sentidos, desde o declínio moral, cultural, porque acabaram as colônias. Da onde vinha a riqueza de Paris, quem anda na Champs-Élysées, palácios de Versailles, você acha que foi com trabalho francês? Essa conta está vindo. Por isso que eles ainda tentam agora manter essa hegemonia, criando certos estándares que nem eles chegam.
Em julho do ano passado, eu estava na Alemanha, quando o Parlamento Europeu decidiu que energia nuclear e energia proveniente de gás natural de petróleo agora são verde. Manda quem pode e obedece que tem juízo. Essa que é a realidade. As leis não são feitas do ponto de vista de seriedade ambiental. Existe proteção, sim, de incompetência. Agora, não adianta berrar, gritar, nós temos que nos estruturar, nós temos que ter nossos representantes no Congresso adequadamente eleitos, a sociedade, como a que nós estamos hoje à noite aqui, precisa se estruturar para que a gente juntos somos mais fortes. Pesquisa, empresa privada, empresas de cunho sindical, representativo. Melhoramos. Vai levar 40 anos para a gente devolver o 7-1. Mas, 2050, esta vai ser a situação, mais ou menos, o Brasil passa 6, vai crescer 4 vezes e meio o PIB, e assim é o quadro final, onde aparece uma tal de Indonésia, que a gente nem sabe onde fica, uma linguiça, o Japão. Esse é o quadro. Então, esse PIB aqui, que era de 18, vai a 50, de 23, 34, tem uma nova conjunção de forças. China cresce 3 vezes, os americanos 1,5 vezes, a Índia 9 vezes, a Indonésia 6 vezes, nós 4 vezes, México 4,5 vezes. Esse é o novo mundo, para o qual nós vamos ter que produzir alimentos. Então, esse é o primeiro desafio nosso, esse é de vocês. Você tem que botar comida para esse povo. E quando a pessoa tem dinheiro, a primeira coisa que faz, ele vai subindo na pirâmide alimentar. Ele sai dos carbos e vão para as proteínas. E nós somos produtores tanto de proteína animal quanto de proteína vegetal. Olha a nossa vocação. Olha a nossa vocação. Essa que é a realidade. Esse é o mundo. Para este mundo, nós vamos ser forçados a produzir. Podem vir com mimimi do jeito que quiserem. Nós vamos ter que fazer acontecer. Se nós não fizermos, vai ter uma artimanha para que alguém venha aqui e nos tire da frente para fazer a produção. Não tenham dúvida disso aí. Muito bem. Vamos lá, mais uma vez. Aí e o USDA. Eu não gosto desses caras. Departamento da Agricultura dos Estados Unidos. Fiz uma pesquisa agora cá entre nós, que não estamos gravando, Em 33 anos, em 75% das vezes, Sérgio, eles erraram a estimativa de safra. E sempre arrancam da seguinte forma: no início, eles jogam a safra lá em cima. E depois, mensalmente, vão ajustando por causa da seca, por causa do bicho do pé, por causa de uma coisa ou outra, e chegam no número do ano. Para que fazem isso? Para que as grandes tradings possam fazer suas posições. Que é o momento que nós estamos vivendo agora. O preço da soja caindo, o preço do milho está caindo. Por quê? Qual o motivo? O motivo é que está chegando soja nova, milho novo, os silos estão cheios. No Paraná, os governos estão nos ajudando. Não conseguimos chegar em Paranaguá. Exatamente. Então, você tem que cuidar desses movimentos. O mundo não produziu mais, os estoques internacionais estão baixos. Por que está caindo o preço? Está caindo o preço porque, graças a Deus, nós estamos com vários anos de boas safras e os nossos clientes, nossos agricultores, não precisaram vender tudo que colheram no ano passado para pagar as contas. Então, os silos ainda estão com produto e agora está chegando produto novo. E eu não sei onde vou botar essa soja, esse milho. E por isso que o preço cai, mas é especulativo. Não tem mais milho do que tinha outros anos. Tanto que esse ano o próprio USDA está dizendo que o Brasil pode exportar até 50 milhões de toneladas, que é a exportação deles. E quem se lembra, 10 anos atrás, o Brasil não era nada a exportação de milho, e eles dominavam 61% da exportação de milho mundial. E agora já estamos taco a taco com os caras. Por isso que eles têm medo.
Por isso que a cada dia vem um fake news a nosso respeito. Por isso que nós temos que nos juntar. Olha o que o USDA fala. Olha, estou falando 2024, 27, nem vou perguntar quem vai estar vivo, né? Porque quem vai a 50 tem que passar por 27. Oceania tem que fazer mais 9% para evitar o quebra-quebra. 2027, Borg. 2027, não é 57. 9% mais de comida. 15 na China, 7 na Rússia e 12 na Europa. Esses 7 e 12, vocês acham que vai acontecer? Claro que não. Porque esse 12, ele vem da onde? Da Ucrânia. E o 7 é para vir da Rússia, que estão metendo bala uns nos outros. 50% das lavouras maravilhosas da Ucrânia estão com bombas que não explodiram. Então pode terminar a guerra, hoje eles vão ter que desminar, sabe lá que palavra é? Tirar todo esse artefato velho que os russos jogaram, tudo enferrujado, mas pode explodir. Não tem rodovia, não tem ferrovia, não tem porto, não tem nada. Então, esse número aqui, que os europeus falam tanto, esse número não existe. E por isso que, nesse momento, eles reduziram o rebanho de suínos, o rebanho de gado, o rebanho de frango, saíram do mercado de exportação, porque eles não têm nem a energia dos russos e muito menos o milho barato da Ucrânia. Essa que é a realidade. Então, quando eu tenho milho barato, trigo barato, eu posso fazer discurso ambientalista. Agora vai pagar o milho a preço internacional. Então, no mato, sem cachorro, sem gato, sem nada. Aí os alemães fazem um baita discurso ambientalista, né? Porque aqui vamos fazer 2030, zero carbono. Zero carbono com o gás russo. Aí o Putin fala para ele assim, eu tenho gás, mas sabe o que é? Gasoduto, alta pressão, pode explodir, passa perto da vila dos alemães. Eu vou fazer o seguinte, para proteger vocês, eu vou baixar a pressão. Vou mandar só 10%, porque a Siemens não está me fornecendo as peças, parece que vocês têm um acordo contra nós. Então, para proteger vocês, eu vou mandar só 10%. Aí os alemães vão ter que tomar banho uma vez por semana, o que não é problema. O que não é problema. Eu, por exemplo, quando era criança, na Gamela, só no sábado. O francês não tem problema, fez o perfume. Então, para eles, esse não é o problema, mas para as vacas é. Então, como é que as vacas vão sobreviver no inverno se não tem gás para aquecer os frangos e os porcos? Essa que é a realidade. Isso não está sendo dito. Olha só o que os americanos têm que fazer. 10 e 9 lá em cima, e quanto vocês acham que vai sobrar para nós? Para vocês. O número que eu tenho é 41, mas já vou dizer, está errado. E está errado por quê? Porque os russos estão fora do jogo e os ucranianos também. Então te prepara, meu amigo, esse 41 não vai ser 41, isso vai ser 50. E em 2027. Esse é o desafio de hoje de noite. Vocês entenderam onde está? Pode falar o que quiser, pode fazer o fake news que quiser, é 50% a mais de produção. E vai ter que sair do Paraná 50% mais do que sai hoje. Não é de Rondônia, não é de Roraima, é daqui. E em que circunstâncias isso vai acontecer? Aí entra o ILPF. Em que circunstâncias nós vamos produzir mais? É pela intensificação sustentável, como falou Freitas. Por que isso é possível? Porque nós estamos nos trópicos. O que é agricultura? Qual é a definição de agricultura? Qual é a definição de agricultura? É fotossíntese. E o que é fotossíntese, professor? É sol. E aonde tem sol 12 meses? Dá para plantar na neve? Alguma semente germina na neve? Então, essa que é a grande vantagem. Vamos botar sol nos Estados Unidos, vamos botar sol no Canadá, vamos botar sol na Rússia, vamos botar sol 12 meses na Ucrânia? Não! Vamos entender de uma vez por todas que nós não podemos ser vítimas do nosso sucesso, da nossa fartura.
Agora nós temos que encontrar caminhos para que a gente possa produzir de maneira equilibrada. E nós temos esses caminhos. Um deles é esse. Esse aqui eu vou pular rápido, né? Aqui não adianta falar porque nós temos 66% do país protegido, larará. O que nós temos, e que nós só fazemos agricultura aqui, em 30%, mas nós temos esta área aqui, 10% do nosso território, que é muita coisa, que não pertence a ninguém. É uma área sem titulação, é uma área de grileiros, é uma área de garimpo ilegal, é uma área de tráfico de drogas, é uma área de tudo que é ruim no mundo tem ali. E essa é a área que o pessoal gosta de mostrar como sendo o Brasil produtivo. Não estou dizendo que nenhum agricultor faça alguma coisa errada, não faça uma coisa errada. Nós somos humanos, como os médicos erram, os dentistas erram, advogado erra, agricultor também erra. Só tem uma diferença, errou tem lei, errou tem IBAMA, pode te punir porque aquela propriedade onde alguma coisa errada aconteceu tem dono. Agora, nesses 10% não tem quem penalizar. Esse é o problema. Por isso que eu sempre digo que isso não é um problema de governo. Esses 10% são um problema de Estado, porque desde Pedro Álvares Cabral essas coisas já acontecem lá. Isso não é coisa do Bolsonaro, isso não é coisa de ninguém. Isso aqui é coisa de Estado. E quando a gente fala que é uma coisa de Estado, todos nós temos responsabilidade para ajudar a resolver isso aí. Ok? Falaram, o Natalino falou das revoluções. Eu vou fazer um pouquinho diferente as revoluções, porque cada um cria as revoluções que quer, né? Então, eu vou falar, cada um faz as... Mas, mais ou menos, eu não estou muito longe da tua. A primeira revolução, na minha opinião, ela aconteceu aqui, na década de 70, né? Os cabeçadura lá de Ponta Grossa, lá, o Herbert Barth, Nonô Pereira, Frank Dijkstra, mas além deles tem um montão de outros, né, que eu só decorei esses três. O Herbert Barth. Tá? Mas eu só decorei os três. Eita, isso aí, morreram e não resolveram o problema. Mas não importa, porque quando o filho é bonito, pai não falta. Imagina se fosse caolho. Só a coitada da mãe que ia dizer, é meu. Mas o pai era feio. Década de 70. 20 anos depois, nós fazemos outra. Essa aqui eu gosto de mostrar. Essa eu gosto de mostrar. Quando eu chego para os gringos, assim, o que vocês estão vendo nessa foto? Aí o primeiro gringo, Luiz, fala assim, pá, mas que terra plana vocês têm. Isso dá para perceber sem muita dificuldade. O que mais vocês estão vendo nessa foto? Aí o segundo gringo, com um QI um pouco mais alto, fala assim, pá, como tem John Deere. Legal. Estamos bem na foto, né? E aí, o que mais vocês veem aí? E aí não sai nada. Ninguém enxerga nada mais. E sabe por que não enxergam nada mais? Porque lá não existe isso. A segunda safra é coisa nossa. Aliás, inclusive, Natalino, nós vamos ter que acabar com esse nome de, acho que vocês já acabaram, chamar de safrinha aquele negócio. No caso do milho, a segunda safra marca a primeira. Então, nós estamos, hoje de noite, aqui vamos fazer um acordo. Ninguém mais fala em safrinha. Safrinha era quando a gente começou, sobrou um pouco de milho, sobrou um pouco de adubo, olhando para cima, acho que vai chover, bota lá, se deu, deu, se não deu, não deu. Essa é a tal da safrinha. Hoje não. Hoje eu trouxe para valer. Então é a segunda safra. E por isso que não tem na Alemanha, não tem na França, não tem no Canadá, não tem nos Estados Unidos, não tem na Rússia, não tem na China, não tem em nenhum lugar esse troço. E aí eles não vão entender esse troço. Só nós temos. Segunda safra, grande revolução, vocês vão ver como nós crescemos na produção de grãos. E agora vem a terceira revolução, que é a nossa noite aqui. A integração também não tem na Alemanha, também não tem na França, também não tem nos Estados Unidos, do jeito que nós estamos fazendo. Obra da nossa ciência,
Natalino falou, isso não é golpe de sorte, isso não é fruto do acaso, isso não é porque Deus é brasileiro, é porque tem ciência, tem tecnologia, tem gente que gosta de fazer coisa bem feita. E aí nós criamos o ILPF, que é uma integração. Num determinado momento, o Luiz e eu quisemos mudar esse nome. Nós falamos assim, esse nome não é um comercial para vender. E aí a gente começou a fuçar, e disse, deixa quieto, porque todo mundo já sabe o que é. Né? De vez em quando, os locutores que fazem as apresentações dos palestrantes erram, né? IPF, IPL, não sei o quê, tudo bem. CPL, não tem problema. Aqui eu vou passar rápido, porque já foi falado, você deu uma aula hoje de noite, Meneghetti, sobre a importância da integração, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista, né, econômico. Né? Essa é uma engrenagem. Raramente nós vamos ter um sistema de produção tão bonito, tão bem equilibrado. Estou olhando só o lado fashion da coisa, né? Aquele que conto na escola, não o dia a dia depois no campo. Né? Não tem outro, eu não conheço outro na minha vida coisa. Tanto que nós chamamos, Karina, nós chamamos a WWF, que é uma ONG, né, um ativista ambiental. Você vai lá, olha esse troço, critica aonde nós estamos embevecidos, né, e não encontramos mais problemas. E eles estudaram, Sérgio, olharam, e o que aconteceu? Fizeram 5, 6 páginas de relatório, né, dizendo o seguinte, não tem nada de errado, nem do ponto de vista ambiental, nem do ponto de vista socioeconômico, nem do ponto de vista de preservação de tudo que preservar. Olha só, WWF. Maior retorno, menor risco, né? Resiliência. Quem tem uma pistola de 3 canos aqui? Quem já deu um tiro com esse troço? Porque às vezes a gente fala e as pessoas não entendem direito. Então, o ILPF é uma pistola de 3 canos, 4 canos, né? Dá um tiro, falhou, cartucho no outro, pá, outro, vai dando tiro. Né? Isto é a característica. Agora, nós temos desafios. Né? E aí começamos, talvez, o maior desafio não é a ciência, o maior desafio somos nós mesmos, são os nossos paradigmas. Esse é o problema. E vou dizer como é sério o paradigma. Hoje de noite você chega em casa e vocês, em vez de dormir no lado que sempre dorme na cama, antes da mulher chegar ou do marido, deitem do outro lado. Ela vai olhar, será que fumaram alguma coisa lá no hotel? Que esse troço não era do ILPF, porque o homem errou de lado. E vai levantar da cama e vai no banheiro de madrugada do lado errado. Vai acordar com o olho azul no outro dia. Quem já tentou fazer a barba de maneira diferente de manhã? E primeiro, em vez de começar aqui, começar do outro lado. Então, e ir para o trabalho, sempre o mesmo caminho, sempre nós somos a maior presa para ser sequestrado, é sempre o mesmo caminho, parece burro de padeiro, quando tinha. Então, como é difícil quebrar um paradigma. E esse é o grande desafio do ILPF. Por isso que eu abandonei de mexer com o velho. Tem que pegar os jovens. Porque o primeiro ano que nós fizemos naquela fazenda que hoje é modelo, fizemos, no outro ano, dia de campo. Primeiro ano, dia de campo, né? Depois de uma safra. Encheu de homarada. Para aprender o sistema? Não. Para ver quem ia comprar a fazenda da mulher. Porque ela ia quebrar. Onde já se viu plantar milho com braquiária, um ia comer o outro, não ia dar nem milho, nem braquiária. No segundo ano, a mulher não quebrou, cadê os caras? Não foram. Aí nós temos que mudar a estratégia. Esses não vão pegar. No outro ano, fizemos um só para a juventude, os filhos deles. Aí começou a funcionar. O moleque chegava em casa, a menina chegava em casa, me dá 5 hectares. Então pode pegar a pirambeira ali, brinca com esse troço. E o cara só observando de longe.
No quarto, quinto ano, começaram a aparecer de novo. Será que não tem nada aqui? Não, isso aí não funciona lá. E com o olho comprido. Então, é assim, quebra de paradigma não é coisa que a gente resolve numa palestra. É ano repetido, ano após. Então, a gente tem que mudar a estratégia. Uma das estratégias é jovens. Esses não têm paradigma a quebrar. Esses estão abertos a tentar. Deu certo, não deu certo, vamos lá. Não esqueçam dos jovens, envolvam eles, sempre que quiserem quebrar um paradigma. Aqui tem um tema complicado. Quem é do boi, quem é do grão é do grão. Tanto que no Rio Grande tem uma feira, e lá na feira eles escrevem bem grande assim, campo e lavoura, né, pelo progresso do Rio Grande. O que eles querem dizer com isso? Campo é o pecuarista, lavoura é o produtor, o agricultor. Né? E aí nós viemos com uma tecnologia que tem que botar os dois dentro do sistema. Aí eu vou fazer uma palestra para pecuarista, e já estão todo mundo dormindo, porque o WhatsApp eles não mexem. Então, essa hora já estaria todo mundo dormindo. Porque a lógica não é criticar, mas a lógica do pecuarista é baixo risco, baixo lucro. Está bem. Como falou o Luiz Lourenço, R$ 1.000 por hectare ano. O agricultor já é mais atirado das patas. Alto risco. De vez em quando quebra, mas vamos lá. Mas os dois combinados dão a resiliência. Os dois combinados é que dão certo. É a história de não botar todos os ovos na mesma cesta. Os dois combinados funcionam. Agora, começa com o peão. O peão que é do boi, todo bota em cima de um trator e ele vai sair correndo. Então, nós temos que começar a trabalhar como as indústrias já trabalham, com operários, funcionários multifuncionais. Porque se o cara da linha de montagem acordou de manhã com dor de cabeça não, dor de estômago, de intestino, né? Churril, português claro, e não vai trabalhar, vai parar a linha de montagem? Então tem que ter um outro que tenha habilidade para substituí-lo. Nós vamos ter que ter isso também. Nós vamos ter que ter funcionários multifuncionais, que não seja só do boi, que não seja só da máquina, que não seja só da floresta. Por isso que eu estou falando, o sistema é legal, mas nós precisamos do que hoje de noite está acontecendo aqui. Isso aqui é um marco no Brasil. Isso aqui é um marco, por isso que o Paraná está sempre na frente. Isso é um marco que nós estamos fazendo, fabricando gente. Aqui hoje está nascendo uma fábrica de gente para trabalhar essa complexidade. Isso não é fácil, não estou iludindo ninguém, dizendo que esse negócio tal da integração é moleza. E por causa disso aqui, acabei já de falar, né? A tecnologia está andando aqui. E aqui é o nosso sistema, nossa academia, com as honrosas e dignas de menção exceções. Principalmente as particulares. Principalmente. Mas se você vai numa federal por aí, você vai encontrar muita dificuldade. E quem tem que fazer isso? Nós temos que fazer. Já falei dos currículos que estão desatualizados, né? E a assistência técnica tem que ser moderna. E aí, nós temos aí um desafio natalino. Nós temos que mudar. Hoje nós estamos na era das mídias sociais. Nós temos que parar de sair correndo com o carro, botar gasolina, abrir porteira para ir lá resolver um problema. Vamos fazer uma espécie assim de call center. Os agrônomos, veterinários, zootecnistas sentados, conectados com os agricultores, deu um problema, fotografa, manda, o cara na hora responde, e aí não tem problema de diesel, ou de gasolina, ou de diária, ou de não sei o quê. Vamos usar essas tecnologias, serve para a gente fazer reunião de família. Eu já não aguento mais de manhã cedo, bom dia família, bom dia família. E aí, se tu não responde bom dia, onde está de mal comigo, o que aconteceu?
Mas se eu tiver aí uns 50 colonos agricultor conectados, eu falo, bom dia, parceiro. Qual é o problema de hoje? Vamos usar isso em nosso favor. Tudo mudou, mas esse assistencialismo já não tem mais espaço, principalmente no Paraná. Aqui, semana passada, né, Luiz, nós damos um pega nos caras do Bradesco. Não tem ninguém do Bradesco aqui? Pode falar mal? Não, se o sistema é resiliente, vamos lá, resiliência todo mundo sabe, né? É uma árvore, aí o vento bate, ela vem e não quebra, ela volta. Né? Se o sistema é resiliente, se ele tem 3 canos, a pistola dele, quando vai fazer um financiamento, a taxa de juros é a mesma do cara que faz convencional? Que estímulo bobo é esse? Tem que, sim, nós temos que trabalhar para mudar o sistema de crédito tem que reconhecer um agricultor resiliente e tem que compensar ele de uma forma ou de outra com algum rebate, alguma coisa. E a John Deere, o Luiz Lourenço já está anunciando uma campanha, quem faz ILPF vai ganhar um desconto. Não está combinado, mas já te botei, tu não pensa que é só fazer discurso. O Luiz achou que só fazer o discurso, faz a abertura. Não, vai pagar sim, vai dar um percentual de desconto, comprou um trator, prova que faz ILPF, tem que ser apoiado. Aí é outro departamento. Agora já não estou mais lá, já posso dar desconto para todo mundo. Desconto para todo mundo. Não, eu quero dizer, Isabel, que nós temos que na rede toda a Singenta, o Bradesco, a John Deere, a Cocamar, a Suzano e não sei quem mais, tem que mostrar que quem faz a integração tem reconhecimento também na hora de comprar o produto deles. Porque eu tenho certeza que a concorrência vai correr atrás. Vai fazer a mesma coisa. E esse é um dos desafios que eu assumi. Depois de sair da rede, o Luiz disse, Paulo, eu preciso de ti. E aí a minha mulher falou, graças a Deus que apareceu alguém para tirar o cara aqui de dentro de casa. Então, eu estou trabalhando exatamente nisso. Porque trabalhar, Freitas, em arranjo produtivo, vocês fazem muito bem, o IDR faz bem, o Sérgio faz há 30 anos esse troço. Eu não preciso mais me preocupar com isso. Agora, tem que preocupar com a internacionalização desse negócio. Eu tenho que preocupar com a legislação brasileira de seguro, por exemplo, que se o cara faz milho com braquiária, o seguro não dá dinheiro. Porque diz que isso é... O que é isso, gente? Nós estamos de noite aqui mandando plantar braquiária com milho? Aí o Banco do Brasil, o cara do seguro lá não vai se deu um... Né? Nós temos que mudar. Então, esse é um papel que eu assumi para mim, juntamente com o Luiz e outros, nós temos que mexer na legislação. Não dá para fazer um discurso aqui e depois entregar o colono a Deus dará. A certificação. Nós tivemos semana passada uma aula de carbono, né, Isabel? Debatendo carbono, e nós vimos que tem muita coisa na legislação para melhorar. Tá, Karina? Muita coisa. Por exemplo, se tem uma propriedade que já está fazendo ILPF há 10 anos, e ela vai entrar no mercado de carbono agora, eles vão considerar o teu nível atual e o novo onde tu vai chegar. Ou seja, ele não reconhece esse avanço que aconteceu para trás. Isso é uma questão de legislação. O Senar tem que entrar conosco para derrubar esse troço. Qual é o estímulo que eu dou para alguém fazer a integração se eu não considero esse para trás-mente? O Senar é aprendizado. Brigar com lei é a federação. Federação, tem a CNA, vocês são parte da CNA. Está lá o nosso querido... Né, Só para aproveitar, por exemplo, o trabalho que a federação fez, etc., passaram agora há pouco para mim que conseguiram aprovar na Câmara Federal a mudança do CAR, que aqui no Paraná não estava funcionando. Então, agora vai para o Senado. Então, o trabalho que nós fizemos. É isso aí, isso aí. E aí, vamos bater palmas aí. Aí é o seguinte, o pessoal me pede assim, Paulo, o que tu acha do momento político atual? Como não estão gravando, como eu não tenho mais emprego, eu acho que nunca ouvi tanta asneira em tão pouco tempo.
mas também não podia esperar muito mais daquilo. O erro que nós do agro cometemos, essa é a minha visão, foi nos engajarmos pessoa física na campanha. Em campanha política nunca entra pessoa física, entra pessoa jurídica. Para isso nós temos a FAEP, para isso nós temos a CNA, para isso nós temos os senadores, a Frente Parlamentar da Agricultura, os deputados, esses têm que ser pressionados. Vocês já ouviram falar, obviamente, na Votorantim, Companhia de Cimento, 2 irmãos eram os donos, José Hermílio de Moraes e Antônio Hermílio de Moraes. Em qualquer campanha política, José Hermílio apoiava A, Antônio Hermílio apoiava B, e a Votorantim ganhava sempre. Nós do agro erramos na medida, nós entramos de corpo e alma num negócio que nós tínhamos que ver, a CNA brigando, e ela brigou, né, a FAEP brigando, né, o sindicato aqui de Maringá brigando, né, e eu dando lenha, dando combustível para o sindicato, mas saí tirando o meu nome fora. Por quê? Político vem, político vai, e o meu negócio precisa prosperar, continuar, não posso ficar marcado na paleta. Aqui tem muita coisa, eu acho que vocês vão ter uma cadeira sobre esse tema aqui, não é? Vocês vão explorar. Semana passada a gente trabalhou bastante, tem coisas de legislação para fazer, né? Tem muita gente querendo ganhar dinheiro em cima do agricultor, né? Essa é uma preocupação que eu tenho. Começa com $80 a tonelada e vai terminar em 5 na mão do agricultor. E no meio do caminho, né, Karina? É o certificador ganhando, é o validador ganhando, e é não sei o que ganhando, tal da verra, que achava que era uma mulher, mas não é, né? Ganhando. E quem botou o dele na reta, quem investiu, quem fez, vai ficar com um selo. Remuneração, né? E aí eu termino dizendo o seguinte: produzir e preservar não são verbos que se odeiam, que não são possíveis de serem conjugados de maneira conjunta. Produzir, preservar e prosperar é possível. E esse é o desafio do ILPF, e por isso que eu sou tão satisfeito com essa turma que nós começamos hoje de noite, que já teve uma aula semana passada. Vocês foram super sortudos, porque vocês viram na prática uma fazenda que há 10, 15 anos atrás só tinha cupim, não tinha nada. Era tal o gado lá chamava-se PC e PO, era a classificação. Puro, né, PC puro couro e PO puro osso. Esse era o gado que tinha lá. E vocês, quem teve lá semana passada, você viu. Aquilo não foi comprado do vizinho, foi colocado lá só para a feira, entendeu? Para o evento. E vocês tiveram também aquela aula sobre carbono e todos os pontos que precisam ser trabalhados. Pessoal, era isso aí. Obrigado pela paciência de vocês. Mais uma vez, um prazer enorme voltar aqui e rever tantos amigos que eu fiz ao longo da minha carreira, e que Deus nos dê força e energia para fazer essa roda girar do jeito certo. Obrigado.